Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Samuel Fischer e nós estaremos hoje fazendo uma aula invertida, conforme combinado em sala de aula. O nosso tema é o que é a filosofia. Temos já algumas aulas que nos permitiram entender algumas características dessa disciplina. Por exemplo, o que aborda e como aborda, qual o seu procedimento, qual o seu instrumental. Hoje nós temos que tentar entender o que há de comum, por exemplo, na filosofia da ciência, na estética, na filosofia que se propõe a discutir a metafísica, na filosofia que se propõe a discutir a ética, a moral, né? São campos distintos de abordagem, são temas diferentes, porém, o domínio de conhecimento, a área do saber é a mesma, que é a filosofia. Devemos partir inicialmente por um esvaziamento daquilo que não é a filosofia. Então a filosofia não é senso comum. O senso comum, ele de alguma forma tem um saber implícito em si. Ele é constituído de um saber que é comum, que é cotidiano. Darei um exemplo. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O que há de interessante nesse dito popular, que pertence à característica do saber comum? Ele fala da persistência. Se de fato entendermos que para a sobrevivência humana é necessário persistir, há uma certa verdade. Contudo, o senso comum, como uma característica de como eu poderia dizer, conveniência do cotidiano, de saber comum, ele pode não ser questionado, pode se manter no lugar comum. E isso não o caracteriza como uma filosofia. Tal qual algumas expressões como eu tenho uma filosofia de vida. Isso é dotado de certa maneira de razão, mas de certa forma o seu modo de viver não necessariamente seja uma filosofia. Então, podemos descartar o senso comum como sendo algo a ser considerado filosofia. Por conseguinte, nós temos a religião. A religião é um outro domínio de saber, distinto do senso comum, mas também distinto da filosofia. Existe toda uma abordagem no pensamento ocidental, na constituição desse saber, a religião, que possui fundamentos éticos e morais, possui reflexões. Temos grandes pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por exemplo, que são pensadores que têm uma obra filosófica, fazem parte do pensamento medieval. Contudo, a religião não se resume à obra desses autores. A religião ela ainda possui outras características, como por exemplo o dogma. Se eu tenho um dogma de origem, eu não o contesto, eu não o questiono, porque senão ele deixa de ter sua validade. Toda religião possui um dogma. A filosofia não é dogmática. Justamente essa é uma das características muito interessantes, muito peculiares da filosofia, a não existência de um dogma. Acho importante ainda mencionar que em alguns autores teremos o tratamento ou a abordagem ao discurso religioso como sendo uma narrativa mítica, tal qual temos no nosso livro didático. A narrativa mítica ela tem a característica de ser fabulosa, de ser mística e de recorrer ao sobrenatural. Porém, como vimos anteriormente, o discurso religioso fundamentado na ética e na moral, ele não pode ser simplesmente taxado, abordado, tratado como mera fábula. Ele possui fundamentos e que geram uma produção de saber,
mas a religião também não é filosofia, tal qual o senso comum. Por eliminatória, já vemos que essas duas formas de percepção da realidade, de maneira de vivenciar a realidade, se excluem das características da filosofia. Por que temos aqui a arte e a ciência até grifadas de forma diferente? Porque a arte e a ciência, tal qual a filosofia, são formas de compreender o mundo, de expressar o mundo, mas também não são como a filosofia. A arte, por exemplo, possui suas características, sua maneira de abordar a realidade, sua maneira de retratá-la, enquanto que a ciência, por conseguinte, enquanto domínio de saber, enquanto área do conhecimento, também possui características muito específicas. Teremos a filosofia discutindo com a arte. E esse campo é o campo da estética. Teremos, por exemplo, a filosofia discutindo e questionando a ciência, com o filósofo Thomas Kuhn, por exemplo. Então, com estes pressupostos, já podemos entender que o discurso filosófico, esse domínio de saber, exclui-se dessas delimitações, dessas definições, mas aborda a todos. Eu deixo agora com vocês a pergunta: o que é filosofia? Tal qual a nossa proposta, uma pesquisa realizada em casa, com seu material, com conteúdo disponibilizado no ambiente virtual, bem como o debate em sala de aula acerca das respectivas possibilidades de definição da filosofia. Bom dia, boa tarde ou boa noite.